Bom dia, boa tarde, né, a todos. Primeiramente, desculpa um pouquinho atraso, a gente está com um pequeno problema técnico. Bem, então hoje eu vou estar falando um pouco sobre DIY drones, utilizando controladores open source. O que seria isso? Do it yourself, que significa faça você mesmo, vá além do que já existe, busque inovação através de hardware e código open source. E através disso eu vou estar mostrando as vantagens de utilizar esse tipo de tecnologia para diferentes aplicações na nossa sociedade. Bem, eu sou estudante. Meu nome é Silvio Fonseca Veiga, eu sou de Goiânia. Lá eu estudo no Instituto Federal de Goiás, faço parte do grupo de robótica livre de GIMBOT. Eu fui bolsista do Ciência Sem Fronteiras em Nova York, Stony Brook, onde eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com drones, com VANTs. Vocês vão ver que essas definições às vezes se confundem e se misturam. Vou estar falando mais sobre isso. Atualmente eu sou bolsista do CNPq, onde eu desenvolvo um drone que vai realizar voo autônomo, construído à base de canos de PVC. Por que canos de PVC? É um material barato e ele é totalmente open source e open hardware, utilizando o Raspberry Pi. O objetivo dele vai ser, utilizando um processamento de um dos menores computadores do mundo, que é o Raspberry Pi, vamos conseguir desviar de obstáculos e de repente conseguir, e além disso também interagir com pessoas, fazendo com que ele evolua a partir de aprendizado de máquina, e que é um campo da inteligência artificial. Então, a gente vai estar cobrindo aqui principalmente o que fazer para começar, para quem ainda tem interesse e não quer ir pelo tradicional hardware fechado, onde você vai ter uma série de problemas, não vai ser expansível, vai ter grande dificuldade quando você quiser melhorar aquilo e você vai ficar sempre travado naquele sistema. Eu comecei todo errado nessa área, que começou como um hobby, mas sempre com um foco na pesquisa, e eu vou estar mostrando para vocês o que fazer para evitar todos os problemas que eu tive. Principalmente porque é uma área nova. Hoje em dia a parte de quadricópteros, drones, ela é uma área muito popular, tem sido bastante difundida, estudada, mas ainda tem muito pouca coisa, principalmente do português. Então vocês vão ver que já fica uma dica, uma das principais dicas para quem quer entrar nessa área: o inglês é fundamental. Então eu vou falar um pouco de noções básicas de voo, como fazer um quadricóptero voar, o que é necessário, e o que é necessário primeiramente para você começar, desde um básico até o mais avançado. Então, falando de drones, multicópteros e multirotores. Primeiramente, drone é a definição mais geral para todo tipo de veículo não tripulado. Ele pode ser aquático, pode ser terrestre, aéreo. E hoje o foco vai ser totalmente os veículos aéreos não tripulados. Também são definidos como VANs. Mas nesse caso, esses VANs, popularmente, eles são conhecidos como drones também, ou por vezes quadricópteros. Qual é a diferença desses modelos aqui? Bem, alguns são aquáticos, outros são aéreos, mas eles têm algo em comum, é uma área que vem evoluindo bastante. Prova disso é o tamanho que hoje já tem drones minúsculos com capacidades incríveis, carregando câmeras em HD, transmitindo imagem de longo alcance, e é uma área que vem crescendo muito, principalmente com a evolução na área de informática. Hoje todo mundo tem celular. Como vocês vão ver, todos esses drones, esses VANs, são baseados em sensores que estão dentro do celular. Ou seja, você consegue pegar um celular Android e construir uma controladora de voo, utilizando o giroscópio e o acelerômetro que tem em todo o smartphone nos dias de hoje. Então, continuando, o nosso foco hoje vai ser na parte de VANs aéreos, ou seja, drones aéreos, quadricópteros. Por que o quadricóptero? O quadricóptero é um dos mais difundidos. Algumas definições importantes, inclusive, é a decolagem vertical. Assim como o helicóptero comum, o drone consegue decolar num ângulo de 90 graus e ele consegue se estabilizar no ar. Assim você consegue usar em diferentes aplicações, como a gente vai estar demonstrando. Então, além do quadricóptero, existem outros tipos de multirotores. Multirotores porque multimotores, multirotores
motores que vão estar dando ao volante estabilidade. Dependendo, ele pode ser utilizado, por exemplo, no caso do tricóptero, ele tem 2 motores na frente e um motor atrás com um servomotor. Tem os hexacópteros. Quais são as diferenças desses modelos? Principalmente em estabilidade. Um hexacóptero, quanto maior, geralmente, tem maior estabilidade. Então, vocês vão estar entendendo no final da palestra aonde ou em qual área você quer seguir, quais são as vantagens de um e de outro. Sobre os controles, eu já fiz questão de colocar esses 4 controles em inglês porque é comumente usado, mesmo no Brasil, esses controles: o pitch, o roll, o yaw e o throttle. Esses são os movimentos do drone. Aqui eu tenho um modelo, esse é um quadricóptero de corrida com diferentes aplicações, mas basicamente só vou demonstrar os comandos. Vocês podem olhar então, o throttle é o acelerador. No caso a gente está falando de um veículo aéreo, o comportamento dele vai ser subir quando você movimenta o controle para cima, o stick, que é o controle do throttle, ele vai para cima e a hora que você desacelera ele vai para baixo, como se fosse um carro, subindo e descendo. O roll vem de rolar, ou seja, é um movimento de rolar tanto num sentido quanto no outro, ou seja, é um movimento de inclinação vertical, tanto para a esquerda quanto para a direita. E o yaw é o giro no eixo. Por exemplo, esses são todos os graus de liberdade que tem um drone desses. E esses movimentos podem ser executados simultaneamente, ou seja, ele não precisa ficar preso em uma coordenada do X, Y, Z, ele pode executar todos esses movimentos simultâneos. Existem quadricópteros 3D que são para fazer manobras. Esse aqui, por exemplo, pode atingir até 100 km por hora e, além disso, dá para fazer várias acrobacias com eles. Twin é uma característica importante de configuração do controle. Aqui eu tenho o controle, esse é o throttle, é o stick da direita, o controle da esquerda. Ele pode subir ou descer e também movimentar para os lados. Mas observa que o acelerador, a partir do momento que eu movimento ele vai mantendo a posição. Enquanto esse aqui é responsável por fazer os movimentos de pitch e roll. E esse aqui realiza o movimento yaw. Isso tudo vai fazer mais sentido quando a gente for para a parte de demonstração. Mas essas são apenas umas definições básicas para a gente começar a falar disso tudo. Como eu disse, erros foram comuns no meu início, principalmente por falta de experiência, não sabia direito o que estava fazendo e porque eu quis começar da forma mais difícil. Não busquei alguém que já soubesse e tentei fazer por mim mesmo. A vontade eu tinha, mas não tinha experiência. E uma frase muito célebre na parte de criptografia fala que um sistema é tão forte quanto o elo mais fraco. E nesse caso eu tinha vários elos fracos, então várias coisas aqui no meu sistema estavam erradas. E como sempre, a maioria dos meus voos terminavam assim. Então foi dinheiro gastado inutilmente. Foi um processo de aprendizagem, mas eu vou estar falando hoje como evitar tudo isso. Por exemplo, esse aqui foi um dos primeiros voos que eu fiz. Eu meio que surgiu junto a ideia de usar uma caixa junto com a Amazon. Eu até brinco, eles tiveram essa ideia depois de transporte e eu tive para não quebrar todo o quadricóptero quando eu vi que eu não era um bom piloto. Vocês vão ver que existe uma curva de aprendizagem. Eu comecei com esse drone, é um drone de 450mm e não sabia o que eu estava fazendo. Era assistindo vídeos na internet e quase sempre, como vocês vão ver aqui na terceira tentativa, os meus voos terminavam assim. Eu cometia vários erros aqui. Primeiramente, eu estava voando num lugar inadequado e sem saber o que eu estava fazendo. Você faz só o rádio do drone ou você também programa a parte, a resposta do comando também? Já vem pronta a resposta? Não, você que tem que definir isso no rádio. A parte de interação entre a controladora e a controladora que você está usando e o rádio em si, o módulo de comunicação que você escolheu. Então eu posso pegar um controle diferente com aquele do atalho? Então isso vai legal? Sim, você vai ver o que eu fiz. Eu vou chegar nesse ponto. Eu hackeei um drone pequeno que vinha enrijecido de fábrica usando esse controle aqui. Eu vou demonstrar isso, a gente vai chegar lá. Aqui eu acho que passou rápido. Foi isso aqui que aconteceu com o meu braço numa das tentativas. Eu morava aqui
Quando isso aconteceu, primeiramente eu tive 26 pontos no braço, aqui acho que tem a imagem. Eu tomei 26 pontos no braço, eu brinco que eu parecia o Mega Man. Eu machuquei, eu enrolei um pano no braço e eu fui no pronto-socorro. E quando isso aconteceu, eu percebi que pela primeira vez lá nos Estados Unidos eles não estavam preparados para lidar com tudo. Eu lembro direitinho a feição, o rosto da atendente quando viu o meu braço todo ensanguentado. Por que isso aconteceu? Por falta de experiência. Em um momento quando você vai adquirindo um pouco de... acha que está em controle da situação, os erros acontecem. Isso aqui foi um exemplo que aconteceu com o Rick Martin, esse ano até, quando ele tomou um pouco de liberdade, passou da conta, porque ele tentou fazer, gerou também um corte na mão dele. Enfim, tem vários erros envolvendo quando se trata de drones, principalmente quando você está começando. Então, primeiramente, por onde começar? Aqui eu vou estar mostrando o que foi necessário por onde eu comecei e o que eu fiz de errado. Existe, primeiramente, o que é necessário para fazer um quadricóptero. Nós temos então, primeiramente, o frame, que é o chassi, a estrutura do quadricóptero, controladora de voo, que é responsável por fazer a parte de estabilização do quadricóptero, a parte dos motores, que são responsáveis por propulsão do quadricóptero, o rádio, que é composto de duas partes, o transmissor e o receptor. Esse é o receptor e aqui eu tenho o transmissor. E a bateria e as hélices. Isso está presente em todos os tipos de quadricóptero, todos os tipos de drones aéreos. É o esqueleto de toda a coisa. Vocês vão ver que não precisa de parar por aí. A partir do momento que você vai adicionando novos sensores, você vai conseguindo ter novas funcionalidades. Vocês observam que esses 3 pontos aqui estão em negrito. Por quê? São pontos cruciais para quem está começando a mexer com o quadricóptero. Primeiramente, porque a controladora de voo ela deve ser escolhida de acordo com a finalidade. Se vai ser finalidade para filmagem aérea, se vai ser finalidade de hobby, finalidade de um projeto de trabalho envolvendo captura de imagem em alta qualidade, para depois fazer processamento em cima dessas imagens, como acontece em várias áreas de geoprocessamento. Então, a controladora de voo é necessário fazer um estudo em cima do para que você está desenvolvendo um Vant. Para que você não fique limitado às funcionalidades da controladora de voo. A controladora que você antes poderia ser utilizada num smartphone, por exemplo? Sim, existem projetos envolvendo smartphone e Android, onde eles conseguem, acessando as APIs que controlam os acelerômetros e giroscópios do Android, conseguem fazer uma controladora de voo a partir do smartphone. Vocês vão ver que então os 2 principais sensores envolvidos na parte de voo é o acelerômetro e o giroscópio. São meio que o esqueleto também na parte de sensoramento que envolve a controladora de voo. Através disso é possível perceber a posição em que o quadricóptero se encontra e a aceleração nos eixos X, Y e Z. O rádio. Eu tive bastante problema com o rádio no começo. Todos os meus voos, a maioria terminavam em quedas, principalmente porque eu perdia o sinal do rádio. É importante, é uma parte extremamente importante para que você não desperdice material, desperdice tempo e já escolha um sistema que seja confiável. É de fundamental importância para quem está começando. Tem que ser um rádio de no mínimo 4 canais. Canais são, os meios de comunicações do rádio entre o transmissor e o receptor para fazer aqueles movimentos básicos de pitch, throttle e roll. E o yaw. E a bateria. A bateria também é parte importante do sistema. São baterias de lítio, baterias LiPo. Essas baterias, é importante que se faça também um estudo de como manusear essas baterias, como carregar, para evitar acidentes. Essas baterias elas podem eventualmente explodir quando manuseadas de forma incorreta. Existe também o carregador da bateria. Por que esses 3 estão em negritos? Porque independente do tipo de veículo aéreo que você for construir, seja quadricóptero, tricóptero, hexacóptero, eles vão depender desses 3 fatores. Ou seja, o carregador, assim como baterias, a controladora de voo e o rádio principalmente,
são partes que vão acompanhar o decorrer do processo, seja se você escolha começar por esse drone ou por qualquer outro no mercado, ou por qualquer controlador open source que você escolher. Essas partes vão te acompanhar. Por exemplo, eu tenho 3 receptores, usando o mesmo rádio, vocês vão ver que eu consigo controlar os 3 separadamente, não simultaneamente. Mas então é necessário que eu tenha um equipamento confiável, de segurança, para evitar acidentes. Então, dando continuidade, falando desse sistema, aqui eu tenho um modelo de como funciona, como que, por exemplo, utilizando como que funciona o quadricóptero. Ele é baseado, aqui só está no quadricóptero mais simples, porque ele utiliza, por exemplo, nesse caso, somente os motores, o driver dos motores e a controladora de voo. Nesse caso, o controlador de motor, esses motores predominantemente usam os motores brushless, que são motores sem escova, são motores que necessitam um driver para ser controlados. Vocês vão ver que até o driver que você utiliza, às vezes é necessário fazer atualizações de firmware para aumentar o desempenho. Mas esse é o esqueleto, é o motor, o driver e a controladora de voo. E no caso do quadricóptero, vezes 4. Se fosse um hexacóptero, seria vezes 6, digamos assim, só aumentando as proporções. Isso vai de acordo com o design. Qual que é a vantagem de um hexacóptero, como eu disse? É a estabilização. Você consegue fazer movimentos mais suaves. Então, continuando. Falando do frame, existem diferentes possibilidades. Aqui, por exemplo, foi o frame que eu comecei. Frame de 450 mm. Ele vem com 2 opções, com o PCB e o sem PCB. Isso, PCB, significa Printed Circuit Board, que é a parte de ligação de hardware do seu drone. Você vai ter a bateria e os 4 ESCs ligados aos motores. Você precisa de ter ou um com PCB, ou então uma placa de distribuição. Esse aqui é o modelo com PCB. Você tem aqui o soquete da bateria e ele tem uma ligação em paralelo que alimenta os 4 ESCs simultaneamente para alimentar os 4 motores. Se você optar pela conversão com PCB, esse hardware já é suficiente para fazer a parte estrutural do quadricóptero. Caso o seu modelo de ESC, de frame, de chassi, não envolva PCB, não tenha PCB incluída, você tem que adquirir uma placa com ESC ou fazer por você mesmo. É uma ligação muito simples em paralelo, onde você alimenta os 4 ESCs, ou em caso de hexacóptero, mais ESCs, todos adicionados ali. Outra coisa, aqui tem 2 modelos, mas falando de controladoras open source e da importância de tentar desenvolver alternativas, até para barateamento, diminuir o custo final, existem centenas de projetos de makers que desenvolvem o próprio chassi. Basicamente, o fundamental do quadricóptero é a parte onde você tem que manter as proporções, manter o quadricóptero, as dimensões dele, a simetria lateral entre eles. Então você pode usar, como a gente está desenvolvendo, canos de PVC para fazer essa estrutura. Bastante gente utiliza também alumínio, ou fibra de carbono, ou até mesmo bambu. Então depende da criatividade das pessoas. Eu estava comentando mais cedo, qualquer caixote, qualquer coisa que tenha simetria, 4 motores e uma controladora, tem uma chance de voar. Você vai perceber que essa não é o caminho. Por quê? Você vai acabar gastando, se você vai, como eu disse, se uma das partes do seu sistema está fraca, o seu sistema tem muita chance de falhar. Nesse caso, principalmente quando envolve riscos, a sua própria segurança das pessoas que estão envolvidas, você não vai querer fazer um sistema que não seja confiável. Mas existem alternativas simples e baratas de fazer um chassi bem feito, mantendo a simetria e sem necessidade de comprar um chassi pronto. Esse aqui é esse frame que eu estou utilizando, o modelo dele é de 250 mm. Como eu disse, ele é muito utilizado para FPV, que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, que é First Person View. Esse sistema permite que você pilote o drone sem estar tendo contato direto. Eu vou falar mais sobre isso depois. Ok, dando continuidade então. Além da placa de distribuição, a bateria
é algo... aqui só está a ligação básica. A ligação básica consiste na bateria, no motor e no ESC. Todo motor necessita de um controlador de motor, que é o ESC. E a bateria, ela vai depender do motor que você está utilizando. Existem várias ferramentas online para calcular, para dimensionar o seu sistema. Eu vou estar deixando depois o QR Code, eu deixei todo o material disponível no Google Drive, onde você consegue acessar esses sites. Tem bastante interessante, se não me engano, ele chama. É uma espécie de calculadora para drones. Você vai conseguir ter bastante noção de tempo de voo, a partir do momento que você tem informações de peso, a informação do tamanho que você está desenvolvendo, quais motores você quer utilizar, e acima de tudo a relação motor e ESC. É importante, não é simplesmente qualquer motor e ESC que funcionam juntos. Aquele primeiro teste de voo foi o primeiro que deu certo. Antes daquilo, eu queimei drivers de motores, principalmente por mau dimensionamento do motor. Eu usava ESC de 50 amperes para um motor que deveria ter no máximo 20 amperes. Eu queimei vários dessa forma. E foi exatamente essa parte dessa experiência que eu quero passar para vocês, para que não cometam os mesmos erros. Sim. Só tive uma dúvida comigo. No drone, tem controlador de voo, né? Sim. O ESC seria o controlador de voo de cada motor? Exato. A controladora de voo ela vai ser responsável por mandar os sinais para os motores, por exemplo, para compensar os movimentos. Por exemplo, para executar cada movimento, ele vai mandar os valores a partir de PWM para o ESC, que transmite essa informação para o motor, que vai ser resultado na aceleração diferente dos motores. O quadcopter, como eu mostrei naqueles primeiros slides, ele funciona basicamente variando a velocidade dos motores. Quando eu quero fazer um movimento de throttle, que é um movimento de aceleração, os 4 motores são acelerados. Do mesmo jeito, no movimento de reduzindo o throttle, todos os motores vão desacelerar. Lógico, tem um algoritmo de controle por trás que vai garantir a estabilização do drone. Do mesmo jeito, para fazer o movimento de pitch, os motores traseiros vão aumentar a velocidade, os motores dianteiros vão reduzir a velocidade. E assim ele vai executar o movimento de andar para frente e o inverso para trás. Quando os motores traseiros aumentam a velocidade, os motores dianteiros diminuem a velocidade. Lógico, rodando um algoritmo de controle. Qual é o movimento real? O movimento real, 2 motores que têm a rotação, a mesma rotação, vão rotacionar com um pouquinho, diminuindo a velocidade. O quadcopter ele tem 4 motores, 2 girando no sentido horário e 2 no sentido anti-horário. Por que disso? Para que haja uma anulação da força centrípeta e ele se estabilize no ar. Por exemplo, é muito comum ver em filmes, quando um helicóptero perde a cauda dele, o que acontece? Ele começa a girar. Dessa forma, como eu tenho 2 motores girando no sentido horário e 2 no sentido anti-horário, ele vai se manter anulando a força centrípeta quando eles estão mudando, tendo a mesma rotação. A outra coisa importante é que as hélices são diferentes. As hélices estão sempre jogando o vento na direção correspondente do motor, ou seja, que é muito comum as pessoas inverterem as hélices, uma hélice que deveria ser no motor horário no sentido anti-horário, principalmente no começo. E o rádio? O rádio eu já falei um pouquinho. Esse aqui é um rádio da Tandy. Não é o primeiro rádio que eu comecei. O primeiro rádio, como eu disse, ele não era confiável. É fundamental quando se trata de rádio. A principal fonte de informação para todos nós é a internet. Quando se trata de hardware open source e código open source, existe uma grande comunidade. Então, não precisa de ouvir o que eu estou falando. Escolha o seu rádio baseado na opinião de pessoas que sabem o que está falando. Lógico, seja uma pessoa que saiba julgar os comentários, mas saiba buscar um sistema que seja confiável. Esse é um rádio de 9 canais, desculpa. Ele tem uma vantagem que eu posso mudar o módulo do rádio. Eu consigo adicionar funcionalidades a esse rádio, por exemplo, telemetria, que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Isso então é de acordo com o que você escolhe o rádio, de acordo com o que você quer fazer.
Às vezes você só quer voar como hobby, ou às vezes você já está pensando em colher o dado, por exemplo, meteorológico, você vai precisar de telemetria. Por quê? Como que funciona o rádio basicamente? Um receptor e um transmissor. Nesse caso, a comunicação só acontece em uma via. Se você quer usar telemetria, você consegue receber dados de sensores ou de bateria que estão no seu drone. Então, só continuando, falando das controladoras open source. Essa controladora é uma das mais baratas. Ela é a KK 2.0, já tem uma versão mais nova. Foi por aqui que eu comecei. Principalmente o que me chamava a atenção nela era o LCD. Todo mundo dizia, você vai ter uma configuração muito facilitada, você vai configurar o seu quadricóptero no campo, você não vai precisar de computador. Mas foi uma das primeiras furadas que eu cometi. Primeiramente porque ela não tem uma gama muito interessante de sensores, ela não permite, como eu estava pensando em crescer, não só fazer ele voar, mas adicionar funcionalidades, eventualmente adicionar uma gimbal, que eu vou falar que é isso depois. Não era uma placa interessante, mas o principal dela, a parte de calibração. Mesmo seguindo todos os tutoriais possíveis, eu nunca consegui acertar ela no meu sistema. As controladoras de PID, que é controlador de algoritmo de estabilização, ficavam sempre falhas. E junto a esse problema, mais a falha no meu rádio, o meu resultado era sempre o mesmo, queda. Quebrava componentes e tinha que construir de novo. Mas por aí vocês já podem notar uma grande vantagem do hardware open source. Desde o início eu tive problemas com o hardware, desde queda. Na curva de aprendizagem de drones, de quadricópteros, elas vão acontecer. Lógico, eu não passei por simuladores, o que era o ideal. Existem simuladores excelentes open source, onde você consegue conectar um rádio desses Turnitin e controlar o seu aeromodelo usando o computador. E eu não passei por nada disso, mas uma das grandes vantagens que não me fez desistir no começo, quando tudo dava errado, era porque desde o início eu sabia exatamente todos os componentes do meu sistema, ou seja, ele quebrava, 2 dias depois já estava pronto para voar de novo. Isso foi um aprendizado bastante interessante. Na época eu não tinha muita noção de eletrônica, nem tão pouco de soldagem. Eu comecei realmente sem saber o que eu estava fazendo. Então esse aqui foi um erro. É uma placa com bastante popular, mas ela não atinge os requisitos, principalmente comparado com outras controladoras do mercado. Principalmente ela deixa a desejar na gama de sensores e na configuração dela. Outra, que inclusive é a que eu utilizo aqui, vocês podem passar, é a OpenPilot CC3Z. Aqui também eu tenho uma KK, inclusive essa depois vocês podem jogar fora, brincadeira. Vocês podem passar aí, esses são os controladores de voo. Aqui eu também tenho os desks, que são os controladores de motor. Podem passar isso. Ok, então continuando. Essa OpenPilot ela já dá suporte para GPS, ela já tem suporte para gimbal, ela tem suporte também ela tem mais sensores, além do giroscópio acelerômetro, ela tem um barômetro nela também. E ela tem uma interface USB, ou seja, você pluga ela no computador, você consegue definir o tipo de veículo que você está construindo, se é um quadricóptero, se é um tricóptero, um hexacóptero, ou se é mesmo, pode ser de repente um veículo não aéreo, mas um veículo terrestre. Você vai conseguir fazer todo o setup, toda a configuração dessa placa através do código aberto dela, através de uma interface gráfica. O que no início parecia assustador, ela vai ser uma configuração mais trabalhosa que a HK, mas no final ela é muito mais fácil e é um sistema muito mais confiável. É um sistema que eu tenho usado e um dos sistemas que eu recomendo. Qual é a grande vantagem dela? O tamanho dela, principalmente para quadricópteros pequenos, como esse, como é o caso desse aqui. Ele tem a própria biblioteca? Sim. Ele acha fácil? Tem todo no GitHub, tem essa parte de informação de bibliotecas, da parte open source, dos sites onde os repositórios dessas placas, eu deixei tudo num documento que está no Google Docs,
Eu vou passar o QR Code no final da palestra, meu e-mail, vocês podem entrar em contato, que eu forneço também. Mas está tudo bem explícito no Google, mas toda essa parte da open source já a Argo do Pilot, que é outro exemplo. Essa já é uma controladora, eu utilizo ela atualmente no meu quadricóptero de 450mm, de diâmetro. Qual que é a grande vantagem dela? É no que se diz respeito a voo autônomo. Os drones, os quadricópteros, eles podem voar através de um controle, como é o mais comum, ou também existe a possibilidade, dependendo da sua controladora, dependendo dos sensores que você utiliza, você vai conseguir realizar um voo autônomo. Ela tem a interface diretamente com uma API do Google Maps, que você consegue definir pontos a partir do GPS e fazer com que o seu drone voe sem utilizar um controle como esse, por exemplo. Outra coisa importante dela é que ela adiciona algumas características que inclusive são comuns em drones que estão no mercado, que são drones de código fechado, como Phantom, drones muito populares para fotógrafos e outras áreas, que são características como a função de Return to Home, que é a função, caso haja algum problema, você pode definir como perda de sinal, ele vai retornar para a posição inicial de voo. Tudo isso feito autonomamente. Além disso, existe a possibilidade de um controle de posição. Como ela tem integração com o GPS, você consegue fazer com que ele fique estabilizado naquela posição. E o voo autônomo. Aqui... Ô, Estevam, sim? A relação do controle com a autonomia do voo. É uma relação bastante importante a ser considerada a sua aplicação. Por exemplo, esse rádio ele vai ter um alcance X. Se você mudar a antena, ele pode aumentar esse alcance. Então está diretamente relacionado. O seu sistema de comunicação é fundamental para definir o alcance. Só que aí entra outro ponto interessante, que hoje em dia está sendo votado, está dando início à regulamentação de voos de vantes no Brasil e no mundo. É um assunto que tem gerado bastante polêmica. Nos Estados Unidos já foi regulamentado, eu vou até falar um pouquinho sobre isso. No Brasil está em fase de consultoria pública, se não me engano, esse é o termo, onde inclusive nós, como cidadãos, podemos dar a nossa opinião sobre a normalização que está sendo implantada. Por que eu estou dizendo isso? Isso vai depender, você não pode usar um sistema, de repente, de uma frequência que não é permitida pela Anatel. Você não pode voar acima de uma determinada altitude. Você não pode voar próximo de aeroportos. Então tem uma série de normas. Inclusive, um dos grandes problemas é que, assim como eu machuquei, hoje em dia está sendo colocado em risco de milhares de pessoas em eventos. Em Goiânia, recentemente, teve um evento para mais de 30 mil pessoas, onde tinha mais de 3 drones sobrevoando as pessoas. Eles aproveitam que no momento não existe uma regulamentação bem definida e hoje em dia isso é permitido. Mas nos Estados Unidos, como eu vou falar, por exemplo, é proibido que qualquer vante, qualquer drone voe sobre qualquer pessoa sem consentimento. A pessoa tem que assinar um termo de compromisso onde ela assume o risco. Porque eu tive sorte, eu estava utilizando a hélice de fibra de carbono e não perdi nenhum movimento, mas foi um corte profundo onde teve que dar pontos internos e externos. Então, existe um grau de periculosidade envolvido e essa parte do rádio é fundamental por isso. Você não quer, em hipótese alguma, que o seu drone perca o controle e chegue a atingir uma pessoa. Inclusive, essa é uma das primeiras regras para todo mundo que voa drone. O seu equipamento não vale nada comparado com a segurança de uma pessoa. A primeira regra, quando eu for demonstrar, vocês vão ver. A partir do momento que você não sabe, perdeu o controle, viu que ele vai atingir alguém, desligue o drone, ou seja, desacelere. Você não importa se você der perca total no seu sistema, mas a segurança é fundamental. Para que um voo aconteça bem, então você tem que ter um sistema confiável. Então eu não sei se acho que eu respondi a sua pergunta, mas o rádio é diretamente proporcional à distância. Tem um rádio, por exemplo, que eu tenho com telemetria, que eu já testei o alcance dele, 800, 900 metros, mas vai depender também da interferência do ambiente que você está utilizando. Então, você não pode simplesmente pegar um drone, mesmo que seja um que você compre na caixa, e ele fazendo estripulias aí,
porque você tem que conhecer o equipamento que você está usando. E esse é o grande erro de muitos que começam com um drone comprar pronto, porque ele não sabe o que está acontecendo ali por trás. Então, às vezes, ele vai passar um pouco do limite. O consumo de energia do dispositivo de controle e transmissão de dados é alto em comparação aos motores? Não, é bem baixo. Esses motores chegam a, por exemplo, esses controles, esse aqui é motores de 20 amperes. A corrente da controladora sem os motores é cerca de 300 mA, depende do controlador, mas é indiscrepante, isso é bem diferente. Ok, então dando continuidade, a Arduino Pilot é bastante difundida hoje, uma das mais utilizadas, mas existe também a evolução da Arduino Pilot, que é a Pixhawk. É uma controladora um pouquinho mais cara, mas que ela tem muitas vantagens, principalmente no que se diz respeito ao processamento. Ela tem uma capacidade de processamento muito maior que as outras controladoras, que são baseadas no Arduino. Ela tem todas as funcionalidades de voo autônomo, assim como a Arduino Pilot, e ela vai além disso também. É um sistema mais confiável ainda, muito usado para hexacópteros ou sistemas, digamos, mais caros, sistemas onde você exige uma estabilização bem feita. Hoje em dia as aplicações com drones são muito variadas. Você tem câmeras que filmam em 4K e cabem na palma da mão. Então, existe bastante aplicações envolvendo a Pixhawk, que é uma das mais avançadas na área de open source. Então, dando continuidade, falando, nós já conhecemos até o momento, então, um sistema simples, baseado no motor, no controlador de motor, na controladora de voo e no rádio e no quadricóptero. Mas existem outros campos nessa área de quadricópteros que você consegue atingir com o seu hardware open source. Aqui vem algo interessante. Todas essas características são controladas por você, que é o design do seu quadricóptero. Ou seja, todas essas funções vão depender, você pode escolher tê-las ou não. Então, é importante que você faça um estudo breve, aonde você pretende atingir, por onde você quer começar, para que depois você, no metade de um projeto, você descubra essa controladora não serve ao meu propósito, eu necessito começar de novo. E aí você vai ter toda essa curva de aprendizagem para adaptar essa controladora. Então, falando do primeiro item, o FPV. Aqui eu tenho um Google, que é um óculos que comunica numa frequência de 5.8 GHz. Ele comunica diretamente com uma câmera que está aqui na frente do drone e tem o receptor dela, que na verdade acho que está ali fora. Mas enfim, tem uma espécie de anteninha 5M que ela é encaixada aqui. O que eu consigo com esse óculos? Principal vantagem, eu consigo pilotar o meu drone sem ter contato visual direto. Das grandes dificuldades quando você vai voar um drone é quando você perde o referencial. Ontem eu comentei na palestra que o principal é sempre manter o referencial. Por exemplo, nesse momento a frente do drone é a minha frente. Se eu mandar ele para frente com o meu rádio, ele vai para frente. Se eu mandar ele para a minha esquerda, ele vai para a esquerda. Porque a minha esquerda é a esquerda do meu drone. Para quem está começando, depois eu vou fazer a parte de demonstração, é fundamental que você não tente muito perder o referencial do drone. Porque, por exemplo, a partir desse momento, se o drone está nessa posição no ar, se eu mando ele para frente, com o controle no rádio, ele não vai para a minha frente, ele vai para a frente do quadricóptero. A partir desse momento é importante ter cuidado, porque se você não tem um controle, você nunca vai querer voar num ambiente fechado, num ambiente que tenha pessoas próximas. Esse foi um dos principais erros quando eu estava começando. Eu passava meses trabalhando no quadricóptero e quando eu terminava eu não conseguia esperar uma semana para achar um lugar ideal para voar. Eu queria voar com ele que fosse dentro do meu quarto, que fosse num ambiente sem a mínima condição, próximo à rede elétrica. Eu me sujeitava a riscos que quase sempre terminavam em falhas e prejuízo e atraso no desenvolvimento. A curva de aprendizado, eu considero que ela é rápida. A partir do momento que você consegue voar, você vai conseguir ter mais domínio. Mas, por exemplo, até hoje eu não consigo dominar isso aqui muito bem, porque é uma sensação muito interessante. Você imagina como se você estivesse no cockpit de uma aeronave e você vai ver o que o drone está vendo. Então você tem que ter segurança daquilo que está fazendo.
Eu não vou, por exemplo, ligar isso nunca perto de uma pessoa. Hoje existe até competições envolvendo sistemas de FPV, de corridas, porque é algo bem interessante. Hoje em dia já tem campos da realidade virtual também, Oculus Rift, que eles conseguem comunicar esses drones diretamente com sistemas onde você consegue ter visão 360 graus. Então, esse é o sistema FPV. Ele permite, a principal vantagem dele é essa: você consegue chegar a ambientes sem ter contato direto com o visual com o drone. Além disso, existe o OSD. O OSD e a telemetria eles andam juntos. São sistemas que permitem um feedback da sua controladora de voo. O que seria isso? Você permite, quando você tem um carro, você tem o velocímetro, você tem o seu cockpit onde tem as informações de aceleração, de rotação, de quanto combustível você tem. Nesse caso, o LCD vai permitir a mesma coisa. Você vai estar pilotando com um LCD ou com um óculos desse e vai conseguir ver na sua tela, além do que o quadricóptero está vendo, você vai ver as informações de bateria, informações de tempo de voo, as informações de altitude, de aceleração. Você consegue ver isso tudo através do OSD. Isso tudo é simples um módulo que você adiciona ao seu controlador. Então, aí vai a importância de você saber o que você está fazendo. Se você tem um Phantom ou um outro drone que é rígido, se ele não te dá suporte, você nunca vai conseguir adicionar características como essa. Sobre câmeras, eu, por exemplo, tenho uma GoPro, mas eu nunca tive coragem de colocar ela nos meus drones. Eu sempre comecei com uma câmera. Hoje eu já tenho essa confiança, mas no começo, principalmente, era impossível, porque eu quebrei várias câmeras desse jeito, porque era sempre, exatamente por isso que eu digo, um sistema confiável é de fundamental importância, desde o início, para que você não tenha esses tropeços e tenha esse atraso no aprendizado. Então, na parte de câmera, existe um termo que é a gimbal. A gimbal é um dispositivo eletrônico que você coloca a sua câmera, uma espécie de um suporte para a câmera, que ele vai fazer uma coisa bastante interessante, no que diz respeito à estabilidade. Ele vai estabilizar a câmera, não importa como o quadricóptero esteja movendo. Isso é uma das grandes dificuldades de obter imagem aérea de qualidade com drones, porque se as hélices estiverem desbalanceadas, se o centro de gravidade se você não fez ele seguir os padrões de simetria, você vai ter problema com a estabilização. Ok, algumas funções como o Return to Home, que é quando você perdeu o controle, ele voltar para a posição inicial, ou de voo autônomo, ou de hold position, que é manter a posição aérea de acordo com o que está, eu já falei, e aqui também. Então, dando continuidade, para a gente seguir com a parte da interação, só falando das aplicações. Aqui existem pessoas que pescam com drones, tem pessoas que conseguiram já fazer voos não muito longe. Esse é o pessoal da Evolo, esse é o protótipo inicial deles, são alemães. Eles já conseguiram desenvolver um drone que consegue voar com até 4 motores desligados, ou seja, é um sistema que oferece bastante segurança. Hoje em dia eles já têm um protótipo de versão final e eles buscam investimento para produzir drones em larga escala. Lógico, existe toda uma regulamentação por trás disso, mas existem pesquisadores trabalhando com isso. E existem as aplicações mais futurísticas, né? Hoje tem se falado muito de entregas com drone, mas na verdade poucas pessoas sabem que isso ainda às vezes é mais jogada de marketing. Por exemplo, a Amazon fez muito isso, mas que na verdade, por exemplo, apenas esse ano, quando a Fartey conseguiu fazer a primeira entrega com um drone, utilizando um sistema totalmente autônomo e regulamentado pela FFA, que é a agência americana que regulariza e emite permissões de voo desse tipo de drone. Nos Estados Unidos, então, falando sobre essa questão, esse ano eles aprovaram uma espécie de estatuto para drones, onde foi estabelecida uma série de fatores, como por exemplo, é necessário ter uma espécie de habilitação para voar o drone, é necessário seguir uma série de parâmetros para a segurança da pessoa que está voando e as pessoas que estão ao redor. Eu considero que a principal regulamentação feita nesse sentido foi uma que como eu já citei, é um grande problema.
Por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, eles voaram com mais de 80 drones. Perto de pessoas, por sorte ninguém se machucou, mas existe um risco envolvido. E muitas vezes eu tenho percebido, principalmente com a facilidade dessas tecnologias, qualquer pessoa, eu fui exemplo disso, como eu me machuquei, porque é muito fácil hoje em dia você começar, mas é importante você ter responsabilidade, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Então a norma americana, ela diz que é proibido, simplesmente proibido, o voo de um drone sobre pessoas sem o consentimento das leis. Então essa aplicação é uma aplicação bem interessante, inclusive. Foi um hospital rural, onde foi entregue medicamentos que eram considerados de urgência. Essa empresa está fornecendo, então, o transporte de medicamentos à área de difícil acesso. Os drones têm diversas aplicações nessa área. Hoje em dia já existem startups que propõem uso de desfibriladores em drones, uso para resgates em situações extremas. Inclusive uma ideia que partiu em Goiás, que eu propus, por exemplo, a gente tinha lá uns parques nacionais lá, e percebeu-se que um grande problema é o difícil acesso àqueles locais. Às vezes, se acontece algum acidente, a pessoa fica perdida, existe uma grande dificuldade em acessar aquelas pessoas. Então, por que não utilizar, por exemplo, um drone para levar um sonotiofígio ou para ser como guia em uma situação extrema? Só seria necessário que cada grupo tivesse um GPS tracker que ia mandar a posição para uma central de controle e em caso de emergência você poderia ter um drone para ajudar essas pessoas. E assim como existem diferentes aplicações, como eu disse, o projeto que a gente está desenvolvendo lá no Instituto Federal, ele envolve a parte do uso doméstico de drones, mas existe bastante coisa a ser estudada nessa parte. Por quê? Quando falar de segurança das pessoas, é algo que tem que ter um sistema confiável que faça isso bem feito. Então, vamos voar, né? Vamos mostrar como é que isso funciona. O mesmo protocolo de comunicação que é usado nesse transmissor, eu consigo comunicar o receptor que veio nesse drone. Eu só precisei de ler o manual e ver qual era a configuração dos canais que era necessário eu enviar com esse rádio. Aí quando eu ligo ele, inclusive já falando das partes de dicas para quem está começando, todo controle, todo bom controle pelo menos, ele não deixa você fazer uma série de coisas sem que você siga um padrão, um procedimento de segurança, uma espécie de inicialização. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito aqui uma mensagem de alerta. O meu controle mais novo, quando eu esqueço ele começa a falar, you forgot me. Ele começa a me avisar que eu esqueci ele e que ele está ficando para trás. Então, assim, existe uma série de rádios que vem implementando cada vez mais sistemas de segurança para usuários novos, para usuários que não têm muita experiência. Então, esse aqui, o que é o sistema de segurança? Enquanto o acelerador não estiver na posição inicial, ele não arma. Agora o rádio já está funcionando, ele já está transmitindo o sinal. Mas aí, todo o quadricóptero ele funciona dessas duas etapas. Você precisa de um rádio, de um transmissor e de um receptor. Nesse momento ele só está transmitindo, o receptor está desligado ali ainda. Então, qual que é o passo? O próximo passo é a sincronização entre o transmissor e o receptor. Nesse caso, eu consigo sincronizar a desse drone porque eu sabia qual que era o transmissor que ele estava utilizando, qual que era a modulação de comunicação que ele estava utilizando. Então, nesse caso, outra coisa interessante é que eu posso ter diferentes drones, quadricópteros, tricópteros com o mesmo rádio. Eu simplesmente preciso mudar a configuração. Por exemplo, agora, eu vou escolher o Mini Quad TX, que é esse aqui. Nesse momento, eu já escolhi qual quadricóptero eu quero voar. Supondo que eu tenha 10 quadricópteros, eu só escolho aqui na configuração qual deles eu quero voar. E aí a próxima etapa é a etapa de inicialização. Beleza, vamos continuar aqui só para a gente mostrar. O outro a gente vai ali para fora para me demonstrar ele rapidinho. Mas aqui então, esse é um drone de 125 gramas. Essa é a bateria, a fonte de alimentação dele. Quando eu ligo ele vai ter uma sequência de inicialização. Primeiro vocês observam que o LED fica vermelho e depois ele fica azul. O que significa isso? Significa que ele está calibrando os sensores dele na posição level, seria uma posição plana. Depois disso,
ele já, quando a luzinha já está azul, significa que ele está pronto para voar. Seria interessante mostrar também que se o acelerador não estivesse na posição inicial, na posição 0, ele não iria armar. Outra dica muito importante, vocês observaram que eu fiz isso, mas eu não comentei. Sempre, o primeiro sistema a ser ligado é o rádio, o transmissor, e ele é sempre o último a ser desligado. O que pode acontecer, e já aconteceu comigo, quando você desliga o rádio com o quadricóptero ligado e armado, ele começa a ler ruídos, e ele pode levantar voo sem um mínimo de controle. Isso é muito perigoso. Ontem mesmo eu observei isso numa demonstração que teve aqui. Então é algo crucial. O rádio, o transmissor, é sempre o primeiro a ser ligado e o último a desligar. Então, só fazendo uma demonstração básica. Aqui, ó, nós temos o movimento de pitch, para frente, para trás. A bateria está fraca. Eu carreguei essas operações. Oi? Eita. Acho que não. O parafuso estava atrapalhando então, porque estava na caixa. Deixa eu só trocar a bateria. Esse drone ele é tão sensível que se um fio de cabelo enrolar nos motores dele já é suficiente para um mau funcionamento do mesmo. Direto, quando a gente estava voando aqui ontem nos testes, a gente tinha que parar ele e limpar ele. Mas ele é muito resistente ao mesmo tempo. Então, o movimento de pitch. O movimento de roll, que é o movimento para a esquerda e para a direita. Ele tem também o movimento de yaw. Eu não sei se vocês observam, mas, por exemplo, ele sofre interferência do ar-condicionado, porque ele é muito pequeno, ele é um sistema, um brinquedo mesmo. Uma das principais coisas dele é que ele não oferece nenhum dano. Por exemplo, eu posso bater a mão nele, ele não para. Observe porque eu desliguei ele. Eu perdi a orientação dele. Ele virou. Então, nesse caso, principalmente quando você está começando, o principal é desligar. Esse caso desse drone ele é próprio para isso. Ele não vai quebrar simplesmente acontecer essas pequenas quedas. Então, o outro movimento é o movimento de yaw. Observe o que acontece. Ele gira no eixo. E a partir desse momento, você pode perder a orientação. A frente do drone pode não ser mais a sua frente. E você vai ter dificuldade de pilotar. Se alguém quiser tentar, na verdade é porque o limite do tempo já acabou, a gente pode retomar o space a hora que terminar aqui. Eu vou ir para fora agora só para demonstrar